Aqui o povo de Deus sempre esteve cercado, né, por cosmovisões contrárias à sua fé. A gente vê isso no Antigo Testamento, que é a própria ideia. Aí eu sempre uso muito a teologia bíblica como fundamento da cosmovisão, quando você vê o reino de Deus, né, os filhos de Deus e o reino parasita, né, aquilo que Van Grong trabalha, né, muito bem, as duas descendências, isso desde a queda vai continuar, e essa oposição ela sempre vai existir até Cristo voltar. E a igreja precisa, então, constantemente tomar os cuidados, criar as cercas bíblicas, teológicas, morais, para impedir que essas visões erradas influenciem. Eu estava, eu preguei sobre, estou pregando sobre o Sermão do Monte. Um deles eu falei sobre uma constatação que 30% dos alunos que entram nas universidades são evangélicos. 30% dos jovens que entram. E desses 30% de evangélicos, aí, todos desses crentes que entram no meio, na universidade, 60 a 70% abandonam a fé. Essa é uma realidade. Os jovens cristãos entram na universidade e 60, 70%, alguns chegam a falar mais do que isso, abandonam a fé. Uma das razões que constataram é que a igreja não prepara os jovens para a universidade. Não preparam. E aí eles já são preparados é, já no ensino fundamental, já são trabalhados para aceitar, e agora vai piorar muito mais, né? Então, se isso já estava ruim, vai ficar muito pior. A igreja, e a gente vai trabalhar isso, né? Separa o fé e razão. Então, aí na igreja não trabalha essas questões racionais, né? Uma ou outra trabalha isso, tô dizendo de modo geral, não trabalha a questão científicas e mostrando, aí entra a cosmovisão, né? Mostrando a visão bíblica sobre aquela questão, demonstrando que elas não sobrevivem ao questionamento racional, à experiência, mas a fé ela sobrevive ao tribunal da experiência. A gente vai falar do James Orr, e talvez hoje um pouco só, e ele fala exatamente sobre isso, de que as cosmovisões opostas à fé à cristã, elas não sobrevivem ao tribunal da experiência e da razão. E a cristã, sim. Então, a gente precisa mostrar isso para os jovens, sabe? Trabalhar desde criança. Na verdade, é o departamento infantil tem que ser trabalhado já. Departamento infantil, nós temos que criar um currículo na escola dominical que, como escola mesmo, e vai aprofundando à medida que eles crescem na igreja, e quando chegarem à idade de jovens e já estarem ali na realidade universitária, eles já estão preparados para esses ataques. Por quê? Porque eles vão enxergar o professor como detentor da verdade. E parte disso tem a ver com a nossa cultura, porque nós fomos criados de que os professores eles eram detentores da verdade, e os pais não questionavam o que os professores ensinavam para os seus filhos. Até um tempo isso era bom, porque assim, no aspecto de que tinha os professores firmes, conservadores. Eu lembro da minha professora da primeira série à quarta série, foi a mesma. A gente tinha foi assim uma boa oportunidade. Ela continuou com a nossa turma. Célia Rezende da Costa, lembro que escrevi todo dia o nome dela. E eu sou muito grato a Deus por aquela professora, que já era uma professora já assim mais velha, né, e experiente, muito conservadora, né, não sei se deve ser católica, mas ensinou muitos princípios morais corretíssimos para nós naqueles 4 anos, e que estavam de acordo com o que eu aprendi em casa. Então, aquilo, respeitar os mais velhos, ou esperar para falar, não entrar no meio da conversa de ninguém. Eu lembro quando eu fui para o seminário e dois professores conversando, eu jamais entrar no meio da conversa.
E eu ia lá, assim, se era urgente, só uma licencinha, reverendo, e ó, sumi, porque eu aprendi com ela. E a minha mãe reafirmava em casa. Mas isso não é mais verdade. Hoje, o que os professores, na sua maior parte, ensinam é contrário ao que os pais ensinam e o que a igreja ensina. Hoje, eu falo de realidade aqui, né, em Limeira, que já ouvi várias vezes, de professor falar para adolescente da minha igreja: não ouça os seus pastores. Vocês não podem ouvir, eles são radicais, são aquele negócio da ideologia, né, tal, tal. Então não ouçam os seus pastores, né, eles não sabem nada e tal. Então isso é falado abertamente contra a fé, contra tudo. Então, como que os pais podem, e a igreja, no caso eu estou falando dos pais aqui, eles não podem ter essa visão da década de 80 e 90. Precisam entender que as coisas mudaram. É uma outra geração de professores. E uma vez eu fui no protesto que teve, na época que eu ia nisso, aqui na Câmara dos Vereadores, a favor, né, para aprovar uma lei que era escola sem partido, né? Então, queria implementar isso aqui em Limeira, que a escola não fosse militante. E eu fui lá para apoiar tal, a proposta. E tinha lá antes da nossa manifestação de apoio, tinha uma manifestação dos professores por questão de salário. E eles ficaram lá manipulados pela esquerda. E aí você perguntava para o professor por que eu estava lá, ele não sabia. Não sei, eu estou aqui. Não sabia, o professor não sabia o que ele estava fazendo lá. Então, ele é massa de manobra. Imagine, então, os alunos. Então, isso é uma outra realidade. E a igreja, pergunta a vocês, a igreja está consciente disso? Ela está instruindo os pais da igreja a entenderem isso, né, de compreenderem que a visão de educação no Brasil é Paulo Freire. E quem foi Paulo Freire? Que defendia que Beethoven era opressor. Então há um desprezo pela autoridade, há um desprezo pela arte, há um desprezo pela razão, há um desprezo total pela religião, né? E aí a igreja, no seu currículo, aí os pais são os primeiros, né? Os maiores responsáveis, porque Deus os colocou assim, e deve ensinar a cosmovisão em casa, e a igreja ela vai contribuir com isso, né? Na verdade, a igreja É, não tem essa função de fazer o papel dos pais. Sim. a, a Nancy Pierce, né, ela vai dizer lá no Verdade Absoluta Uhum. que perdemos a cultura, né, e continuamos perdendo os nossos jovens, Sim. porque eles entram na universidade, são incentivados a negar os princípios cristãos, e ela vai dizer, quando ela fala, né, perdemos, então ela já abrange a questão da própria igreja, como se a culpa, como não, né, a culpa é nossa, Uhum. né, disso está acontecendo. No sentido de que criamos, ela fala lá, né, criamos uma bolha e colocamos esses jovens nessa bolha. Uhum. Que bolha é essa? Só ali nas quatro paredes da igreja. Ela só tem o entendimento racional do cristianismo, se é que é racional, na igreja, no ambiente de igreja, e quando ela sai, ela não consegue colocar essa visão e essa razão na prática em outros lugares. E ela vai dizer que o nosso chamado é desenvolver uma cosmovisão cristã nas nossas crianças, né, nos nossos jovens, para que quando eles chegassem, né, para que quando eles cheguem lá na faculdade, eles não sejam, né, enganados por causa de uma visão oposta ao cristianismo. E aí eu Uhum. lembro por exemplo, do Ronald Nash, né, no Uhum. Cosmovisões e Conflitos, que ele fala, né, eu sou um cristão racionalista. Uhum. Não que eu estou colocando a razão acima das escrituras ou do milagre, por exemplo. Ele cita muito Lewis lá, né, do livro Milagre. Uhum. Mas ele Uhum. diz: eu sou um cristão racionalista porque eu uso a razão para Uhum. pensar sobre Deus. Sim.
né? Eu Exatamente. uso a razão para pensar sobre doutrinas, sobre questões éticas, morais da sociedade, sobre a humanidade, sobre o homem. Então, eu tenho o poder da razão, e ele fala lá, principalmente porque foi Deus que me deu essa capacidade racional. Uhum. Então, falando aqui um pouquinho, introduzindo, a história da igreja revela vários pensadores que desenvolveram a cosmovisão cristã de forma profunda e influenciaram o mundo e ainda continuam. Nós temos, então, podemos pensar que cosmovisão é só agora que está desenvolvendo e tal. O termo em si é mais recente. Mas, em termos práticos e teóricos também, a cosmovisão ela já vem sendo desenvolvida, ela sempre, né, desde da criação, na verdade, né? A criação já, a gente entende que a aliança foi feita lá no jardim e os mandatos, a cosmovisão ela vem desde a criação. Mas em termos de história da igreja, a gente pode dizer que o período patrístico ele desenvolveu essa questão da cosmovisão, até porque Tomás de Aquino, Agostinho, por exemplo, eles e outros, e aqui não é minha intenção entrar nesse período e aprofundar nisso, só uma citação. Eles usavam da filosofia grega, aristotélica, para defender o cristianismo, construir, até alguns foram além, né, o caso de Tomás de Aquino, mas eles dialogavam com a sua época, defendiam a fé cristã, desenvolviam uma apologética, que é uma maneira de cosmovisão. A cosmovisão é uma apologética nesse sentido, né, porque acaba defendendo a fé e também ataca a falsa fé, né, ou as crenças erradas, e a gente tem que entender que eles contribuíram muito. Período da Reforma, né, entre outros, nós podemos destacar João Calvino, e João Calvino tinha uma visão muito ampla do cristianismo, né, todas as áreas de conhecimento. A reforma foi exatamente isso. Uma visão, não ele, apenas Martim Lutero também e outros, essa visão de abrangência, de que todas as áreas o cristianismo tem que estar, tem que dominar. Por isso que a reforma produziu tanto impacto na cultura, na sociedade, que até hoje nós herdamos isso aí por conta desses pregadores, desses teólogos que Deus utilizou. Vai desenvolver muito isso num livro dele lá sobre o calvinismo, né, um livro clássico aí, onde ele dá as palestras. A linha que nós vamos seguir nesse primeiro capítulo é apresentar o pensamento resumido de cada um desses, menos Calvino, tá? Calvino eu não vou entrar, só menciono. Por que não? Porque eu quero trabalhar de James Orr para cá, que é o que vai desenvolver primeiro aí o conceito de cosmovisão mesmo, e tecnicamente. Então, Calvino, embora abordou os princípios da cosmovisão reformada, como foi colocado, mas quem vai desenvolver em termos defensivos da fé ali diante do iluminismo e tal, e apresentar a integralidade diante de tudo isso da fé nas áreas da nossa vida, é James Orr. E aí Abraham Kuyper, influenciado por ele, o David Schaeffer, aí o Clark, o Van Til, o Henry, e a Nancy Pierce é a última que a gente vai falar, que é mais atual, né? Então, poderíamos falar de outros, né? Mas eu destaquei esses para dar uma visão panorâmica. Então, eu vou apresentar assim um pouquinho da história de cada um, a visão, né, o que eles defenderam, e a gente vai aprender com eles nesse sentido, apenas para provocá-los a comprar livros deles e lerem e aprenderem sobre esses homens e mulheres, né? No caso, mulher, no caso da Dance Pierce.